Olá, tudo bem? Como é bom estar aqui conversando um pouquinho com você da Palavra de Deus, né? Hoje eu tenho um recado muito especial para você. Primeiro, Jesus está voltando. Você crê? Diga amém? Amém? E olha, a triste é, Deus quando voltar vai tirar o seu Santo Espírito Santo dessa terra. Aqueles que estiverem selados, fazendo a vontade dele, vão herdar vida eterna. Mas os que não estiverem, verdadeiramente vão perecer. O que é perecer? Vão morrer para sempre, meu irmão. Então se prepare, Jesus está voltando. E olha, Gênesis capítulo 6, versículo 3 diz assim: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne também. Porém, os seus dias serão 120 anos. E isso foi dito desde a era de Noé. Noé anunciou o evangelho 120 anos e o povo não acreditou. E naquele dia, Noé entra com a sua família na arca e o povo agora se arrepende, só que Deus já tinha fechado a porta, porque a porta que Deus fecha ninguém abre. Você crê? Diga amém? E quando Jesus voltar, a porta da graça se fechou. Mas eles vieram até a porta, dizendo: Noé, a gente agora acredita. E o que foi que aconteceu, meu irmão e minha irmã? Pereceram todos, porque Deus disse: Noé, deixa que eles pereçam. O que é perecer? Porque são um povo obstinado. O que é obstinado? Povo desobediente que não obedecer a Deus. Você que é batizado, você, minha irmã e meu irmão, que já está selado com o poder do Espírito Santo, ore para que Deus nunca retire de você o Santo Espírito Santo dele. Faça sempre a vontade do Rei, porque breve Jesus vai voltar e ele quer ver você selado para a honra e a glória dele, amém? Aqui tem uma história de um rei que Deus mandou Samuel ungí-lo para fazer a vontade dele. E esse rei fez a vontade dele própria, ao contrário do que Deus pediu. E sabe o que aconteceu? Deus tirou o Espírito Santo dele e colocou no seu servo chamado Davi. Vamos ver essa versão. 1 Samuel, capítulo 15. E depois que Deus fez isso, ele agora olha e diz assim, olha, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de ter ouvido posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel, olha só, se constituiu e todas as noites clamava ao Senhor pela vida de quem? De Saul. Mas Deus, verdadeiramente, Deus ouviu a Samuel, mas tirou o Espírito Santo de Saul. Sabe por quê? Porque quando a gente se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente não é para viver para a gente mais, é viver para o Espírito. E Saul não fez isso. Saul foi ungido pelo servo do Senhor para determinar o que Deus ordenou e ele não fez. E sabe o que aconteceu? No versículo 14, no capítulo 16, e diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Tá vendo? No versículo 13 diz: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Tá vendo, meu irmão e minha irmã? Então Deus se apodera daqueles que fazem a vontade dele. Então você que é batizado, você que ainda não é, cuide-se em batizar, porque breve Jesus vai voltar, e quando ele se levantar do seu alto trono para vir buscar você e eu, é necessário que você esteja fazendo a vontade dele, executar tudo que ele ordenar. Não faça a sua própria vontade, mas faça a vontade do Rei, porque ele diz assim em João 14:23, vem a hora e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que você seja essa pessoa que adora o Senhor em espírito e em verdade. Peça como Samuel, não, como Davi em Salmo 51, onde ele diz: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito Santo, não retira de mim a tua presença. Meu irmão, clame, porque ainda se você não lê a Bíblia, mas pelo que está acontecendo aí fora, a gente sabe que Jesus está pertinho de voltar. Que você e eu permaneça na fé, crendo que Jesus vai voltar e que breve nós vamos morar com ele numa nova terra e no novo céu. Amém? Lembre-se, faça a vontade do Rei. Que Deus te abençoe e que Deus me abençoe. Um abraço para todos.